Gamas aqui do Luz Divina, falando sobre os requisitos dos trabalhadores da reunião mediúnica. Eu ia falar um pouco sobre a importância do estudo, a influência moral do médium, a necessidade de trabalhar em outra área no centro espírita, além da reunião mediúnica, e também sobre não ser médium de múltiplos centros ao mesmo tempo. Léo Gamas. Meus queridos diretores da Tri-State Area, queridos diretores das casas espíritas aqui presentes, meus irmãos espíritas, rogamos Jesus para que nesse momento acalme os nossos corações. Pensar em mediunidade é pensar nele. É volver o pensamento para a velha Galileia. Daqueles momentos inesquecíveis em que o médium de Deus estava na terra. Pensar em mediunidade é pensar em Jesus. É pensar em Pedro na sua primeira cura, ao levantar aquele homem com somente o comando da voz. Não tenho ouro nem prata, mas em nome do Cristo levanta e anda. Pensar em mediunidade é pensar em Paulo de Tarso, que apenas com um lenço mandado para as igrejas, ao toque do lenço, as pessoas eram curadas. Pensar em mediunidade é pensar em João, o apóstolo, que quando abria a boca, muito velhinho, a sua voz curava, alimentava a fome dos famintos, espiritualmente falando. Pensar em mediunidade é pensar em Pedro, depois de velho, experiente, conectado com Jesus Cristo, e que a sua sombra levantava leprosos, que a sua sombra curava pessoas. A mediunidade é coisa santa. A mediunidade deve ser praticada santamente, afirma Allan Kardec no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade é o meio de conexão da criatura humana com o mundo espiritual. A mediunidade é como se fosse, para nós, criaturas humanas, o microscópio, que adentra no mundo pequeno, invisível, e nós descobrimos os vírus, as bactérias, os fungos. A mediunidade é como se fosse o telescópio que busca as estrelas, os planetas em horizontes longínquos, que os olhos nus não conseguem perceber. A mediunidade descobriu outro mundo. Allan Kardec descobriu outro mundo com as suas experiências notáveis. Ele descobriu que a criatura humana não morre, que o espírito sobrevive e que nós podemos conectar com esse mundo. A mediunidade é esse instrumento que Kardec utilizou para conectar com o mundo dos espíritos. E essa conexão com o mundo dos espíritos cria esse elo de fraternidade entre os dois mundos. É por isso que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus.
Porque a vida de Jesus, o evangelho de Jesus é um ato mediúnico. Em todos os momentos da sua caminhada, nós vemos a prática, Jesus praticando a mediunidade, Jesus mostrando a mediunidade, Jesus mostrando a conexão entre nós e a espiritualidade superior e inferior ou infeliz. Ele pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Sobe até o monte, um monte alto, afirma o Evangelho de Mateus 17. E quando chega nesse monte, Jesus se transfigura, o seu rosto agora parece o sol brilhando, as suas vestes ficam alvas, brancas como a luz. E aquele clarão de luz aparece Moisés e Elias. E ali Jesus começa agora a debater, a dialogar com Moisés e Elias, que havia desencarnado 800 anos atrás, antes de Jesus. Moisés, o mesmo que havia proibido no Deuteronômio a comunicabilidade com os mortos. Se ele proibiu a comunicabilidade com os mortos, a comunicabilidade com os mortos sempre existiu. Parece que Jesus veio para dar aval a essa comunicabilidade com os espíritos com responsabilidade. Certa vez, ouvi o Divaldo Franco falando, se Moisés voltasse dentro do movimento espírita, fechava muito centro espírita. Porque estamos brincando com a mediunidade. Estamos brincando de espíritos. Certa vez um espírito chegou na nossa reunião e nos disse, vocês têm que ter cuidado para não brincar com os espíritos. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. Porque a mediunidade, a reunião mediúnica é um laboratório de experiências. E esse laboratório tem químicas, produtos químicos, que se nós não sabemos a quantidade que nós colocamos nessa química, nós podemos criar uma bomba ali dentro. A mediunidade é do mesmo jeito, a reunião mediúnica é do mesmo jeito. Jesus chama os 3 e lá no monte aparecem os 2, mas Jesus chama os 3 mais preparados. Por que Jesus não chama os 12 para subir até o monte? Porque só 3 estavam preparados para ver aquele fenômeno. E mesmo os 3 preparados ficaram com medo. Mas logo depois, no mesmo capítulo 17, a reunião mediúnica continua. Jesus desce do monte. Nós vemos sempre essa figura que Jesus sempre coloca um monte. Estava no alto e desce para a planície. Estava em cima e desce para a multidão. A exemplificação da tônica espiritual. Saímos daquilo que é mais superior para irmos para aquilo que é mais inferior. Jesus desce a montanha agora e quando ele chega está aquela multidão esperando por Jesus. A multidão sofrida. É assim que deve ser o médium. O médium tem que estar preparado para a multidão. O médium que fica dentro do centro espírita só para receber espíritos, isso não é médium espírita. Porque não podemos estar cuidando de invisíveis se nós não cuidamos dos visíveis. O médium que corre dos asilos para visitar as pessoas que estão doentes. O médico que corre dos hospitais para visitar aqueles que estão necessitados. Que médios são esses? E na reunião mediúnica a gente fala, Senhor, amiguinhos, vem cá, tudo bem? E nós mudamos a tônica da voz para ficarmos humildes. Quando eu comecei a mediunidade como doutrinador, o Espírito chegou e eu, pensando que tinha que falar daquele jeito, não sabia de nada. E pensando, meu irmãozinho, tudo bem. Ele disse, fala como você fala lá fora.
Você não conversa desse jeito lá fora. Nós te conhecemos lá fora. E eu tomei um susto começando a mediunidade. Falei, e agora como é que eu vou falar? E aí logo depois eu assumi a posição do pastor. E o Espírito chegava e eu metia conhecimento no pai. E assim, aquele outra reencarnação. E o Espírito falava, eu sou, meu irmão, católico. Conversar com o Espírito católico sobre reencarnação. O Espírito, quando morre, meus irmãos, continua católico do mesmo jeito. Mas a inexperiência. Jesus desce até a multidão. O médio tem que descer do pedestal e ir até a multidão. Chico Xavier participava com a multidão a todos os momentos. Você ia visitar o Chico, e o Chico falava assim, você volta à noite para me visitar aqui, para estar comigo aqui. E quando as pessoas saíam, achavam, nossa, o Chico está me convidando para ficar aqui à noite com ele. E quando as pessoas chegavam, estava aquela fila de ônibus dos amigos do Chico. Que homem que tem amigo é esse, gente? As pessoas chegavam para visitar o Chico falava, vamos visitar outras pessoas comigo. Iam para as favelas distribuir balas, distribuir consolo, distribuir comida, distribuir dinheiro para as pessoas que precisavam. É um médium que busca a multidão. É um médium que está aberto para amar. É um médium que está aberto para doar. Para o encarnado, meus irmãos. À medida que nós conectamos os corações com os encarnados que vemos, nós conseguimos conectar os corações com os espíritos superiores. Vemos os médios, o médio dentro da reunião mediúnica é tranquilo, maravilhoso, e fala... E aí, quando chega dentro de casa, é um tirano. Pega o filho, dá um couro e grita daqui, grita para lá. Quando chega no trabalho, fala mais palavrão do que as pessoas que estão ali. Mas quando chega 1 hora antes da reunião mediúnica, a gente dá uma estribuchada. Tem que dar uma estribuchada, porque é médium. E aí, estribuchada, a gente conecta com os espíritos superiores. Se fosse assim, seria tão bom. Seria tão bom se uma estribuchada fazer a gente conectar com a espiritualidade. Mas não é isso. Jesus desce e está lá a multidão aflita esperando por ele. E um homem cai nos pés de Jesus com o filho. Senhor, meu filho, tem misericórdia. Ora cai no fogo, ora cai na água. Eu apresentei para os seus discípulos, está lá os 9 lá, tudo com vergonha. Eles não conseguiram expulsar o demônio ou o espírito. Jesus pediu para que viesse, trouxesse o rapaz. E ao comando da palavra, retirou a entidade malévola. E o menino voltou ao normal. Os espíritos agora, os discípulos em particular, imagina a vergonha deles. Quem vai perguntar? Você pergunta. Não, você pergunta, Natanael. Não, você pergunta, você tem mais contato com ele. Todos querendo aproximar, em particular, para conversar com Jesus. Senhor, por que nós não conseguimos? E Jesus falou, por causa da fé. Homens de pouca fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei mover essa montanha daqui para acolá. E continuou falando. Mas por que nós não conseguimos esse espírito? Para essa classe de espíritos que estava obsediando esse garoto, é necessário oração e jejum. Ai. Muitos amigos espíritas pensam que o jejum é parar de comer carne vermelha. Eu estou na reunião mediúnica, eu não posso parar de comer. Não como mais carne vermelha, eu não faço isso, mas está com aquele ódiozinho fraterno do companheiro na casa. Mas como carne vermelha.
mas não come carne vermelha. Certa vez perguntaram a Chico, a Divaldo, no livro Diretriz de Segurança. Quem não leu, lê esse livro. Perguntaram sobre a carne. Se o médium que participa de reunião mediúnica tem que parar de comer carne? Ele disse, Hitler é vegetariano. Era vegetariano. Chico comia carne. Isso não significa que quem já optou para deixar de comer carne, comece a comer carne. Não é isso que a gente está falando, não, viu, gente? Que não seja obrigatório participar de uma reunião mediúnica e parar de comer carne. No dia da reunião mediúnica, eu não vou comer 1 quilo, eu não vou passar no churrasco no Brazilian Grill primeiro, antes de vir para aqui. Eu não vou comer aquela feijoada com pé de porco, com orelha de porco, tudo de porco dentro, e para vir participar da reunião mediúnica, eu tenho que ser lúcido com isso. Eu não vou bater um prato de feijão com arroz antes de vir para a reunião mediúnica. Eu tenho que estar na reunião mediúnica com a comida mais leve antes da reunião. Mas o jejum que Jesus está falando aqui, gente, é o jejum mental. As nossas atitudes mentais. No livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo 2, o psicoscópio. Os espíritos chegam nas reuniões mediúnicas e, com um aparelhinho, eles começam a avaliar o teor vibratório das pessoas que participam daquela reunião. De acordo com o teor vibratório, eles vão investindo ou desistindo do candidato. Vão observando o teor de responsabilidade, o teor disso. E aí, quando estavam observando tudo isso, André Luiz pergunta, essas pessoas que estão aqui estão num nível muito alto evolutivo? Aulus sorriu, com bom humor. Disse, não. Estão muito longe de ser apóstolos do bem. São espíritos de boa vontade. São espíritos que estão incessantemente tentando ser pessoas melhores. São espíritos que estão incessantemente tentando trabalhar no bem. São esses que estão aqui. Quando Emmanuel apresenta para o Chico pela primeira vez, à beira do rio, parece do rio Matão, em que Chico pergunta o que ele tinha que fazer. Todo mundo sabe a resposta, né, gente? Disciplina, disciplina e disciplina. A disciplina no instruir, que o nosso companheiro falou muito bem aqui. É mediúnica ou conhecimento espírita. Nós temos que passar primeiro pelo estudo ESD, o estudo sistematizado do livro dos espíritos, para nós sabermos o que é um perispírito, o que é a alma, o que é reencarnação, o que é lei de causa e efeito. Nós temos que saber disso, porque é isso que a gente vai lidar na reunião mediúnica. Depois que nós estudamos esse livro, e estudar não é ler, não. Ler em casa não vale. Estudar em grupo, para debater em grupo, isso eu não gostei, e se você briga com o coordenador, não gostei disso, e fica 2 semanas sem conversar com ele, e volta e vê que ele estava certo. É assim que a gente faz. Não tá bom, e aí volta, não, é isso mesmo. Isso é bom, isso é espiritismo. O debate. Logo depois, o livro dos médiuns. O livro esquecido por nós espíritas. Tem espírita que tem medo de ler o livro dos médiuns. Não, Manel, eu só leio no centro espírita. Em casa eu não leio. É só eu ler, eu começar a ver o bicho rodar aqui perto de mim. Quantas pessoas que me procuram para dizer, Manuel, eu quero fechar a mediunidade. Não quero mais ver espírito de jeito nenhum. E outro chega, eu quero desenvolver a mediunidade. Os mais afoitos.
Como que eu faço para desenvolver a mediunidade? Essa eu tenho a resposta mais fácil. Eu digo, nós temos uma reunião especial para isso. Domingo de manhã, às 10 da manhã. E eu não falo onde que é. Só dou o endereço. E a pessoa chega, é o asilo. É aqui que você desenvolver a mediunidade? É aqui. A mediunidade com Jesus que você vai desenvolver. Então, os estudos nos dão esse preparo, essa base, para nós podermos lidar com as entidades que nós vamos lidar na reunião mediúnica, gente. E à medida que o grupo vai estudando, à medida que o grupo vai crescendo intelectualmente, vai se esclarecendo, mais espíritos difíceis vão aparecendo dentro da reunião mediúnica. A outra coisa que ele vai falar, que quando perguntou ao Chico, disciplina no sentir. Isso é importante, meus irmãos. O que nós sentimos determina o que nós estamos atraindo para próximo de nós. A irmã começou a dar a Vanessa começou a falar um pouco sobre isso. Nós sentimos e mandamos para o ar, pelo pensamento, as entidades que nós queremos sintonizar. Então, se há um grupo frívolo de pessoas curiosas, pessoas que querem curas instantâneas, vão aparecer espíritos pseudo-sábios. Nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos. O movimento espírita está sendo agora muito atacado por pseudo-sábios, médios que estão lançando livros à torre à direita. Você abre um centro espírita, começa a psicografar e põe uma gráfica no fundo do centro. E começa a lançar livro para a gente, vai lançando livro e a gente está comprando esses livros. E as obras de Leon Denis estão sendo esquecidas. As obras de Herculano Pires, joias, que irmãos espíritos não conhecem. Deolinda Amorim, esquecido no movimento espírita. Nós perguntamos, quem é Deolinda Amorim? A pessoa não sabe quem é Deolinda Amorim, porque está preocupado com o livro que fala sobre o abismo. Que é uma zona mais inferior ainda que a umbral. Quem quer ver isso, gente? E vamos ler essas obras, e as obras de Joana Diante, que nos fazer viajar para o abismo íntimo. Mas ela tem uma linguagem muito difícil. É assim. E os espíritos lá do outro lado ouvem o nosso comando e mandam aqueles livros com linguagens chulas. Linguagens chulas que a gente está vendo agora nos livros. São pseudo-sábios que estão influenciando os pseudo-médiuns. Porque às vezes a pessoa nem médium é. As pinturas mediúnicas que estão surgindo por todos os lados. A gente tem que ter cuidado com isso, meus irmãos. O Mané, que eu falo que é o Mané, está pintando em todos os livros, agora é Mané. Não tem nada de Monet. Picasso está vindo assim no centro espírita agora, brincando. E a gente pega aquele quadro que tem a cor amarela serve para hepatite A. A cor azul é para a depressão. A cor branca é para isso, aquilo. Meu Deus, onde? Dentro de um centro espírita nós estamos fazendo isso. São os pseudo-sábios infiltrando no movimento espírita, meus irmãos. E fascinando muitos médios e coordenadores espíritas. E você vai falar com o coordenador espírita, ele tira o seu nome, ele tira você das palestras. É a primeira coisa que faz. Porque é bom a água com açúcar. Se falar de Kardec hoje, meus irmãos, a gente começa a abrir... Oh, meu Deus, de novo isso? Nós perguntamos aos irmãos, você já leu o livro dos Espíritos? Não consigo ler o livro dos Espíritos de jeito nenhum. Por quê? É só pegar o livro dos Espíritos. O que é Deus? Puf, eu caio do outro lado, dormindo.
No outro dia que eu vou ler a causa encausada de tudo que há no universo. E Kardec hoje é o desconhecido dentro do movimento espírita. A codificação é desconhecida por nós do movimento espírita. Mas isso é um plano da espiritualidade inferior, meus irmãos. Lançar bastante livro, lançar bastante água com açúcar. Livros de autoajuda que estão sendo lançados todos os dias. É bom, a autoajuda é bom. Mas não tem um livro de maior autoajuda do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pessoa me perguntou, Manuel, que dia que é a reunião de depressão aqui no centro? Eu digo, é sábado. Sábado, mas é o dia do Evangelho. E eu tenho segunda também, que é o dia do estudo do Livro dos Espíritos. Não, mas é um dia que só fala de depressão. Não tem. Aí você tem que ir no psicólogo. Porque é ele que está o quê, gente? Ele que está preparado para falar disso. Eu falo de espiritismo, irmão. E para terminarmos, que o tempo já está correndo. 3 minutos passavam demais esse negócio, gente. Lembramos de Paulo de Tarso, para terminarmos. Indo para... Me fala o nome agora. Para Damasco. Na estrada de Damasco, ele indo naquela estrada, pensando, raciocinando no que iria fazer, em quem ele iria prender, naquelas dúvidas, e quando ele chega, ele vê um clarão. E esse clarão começa a tomar forma humana. O rosto, o cabelo, a Nazarena. Aqueles olhos mais lindos que a terra já viu. Era Jesus olhando para ele. Saulo, 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 por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Senhor, o que tu queres que eu faça? Meus irmãos, todos os dias nós estamos nessa estrada de Damasco. E Jesus chama a todos nós médiuns e trabalhadores da doutrina espírita. Saulo, 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 por que me persegue? Senhor, o que tu queres que eu faça? Vá até aquele asilo onde há aquele velhinho abandonado esperando o seu abraço fraterno. Entra dentro, entra em sua casa íntima, na sua cidade íntima, e perceba quem você é. Senhor, o que tu queres que eu faça? Observe os seus irmãos na casa espírita. Ame-os, abrace-os, diga que você os ama, que você os quer. O que tu queres que eu faça? Deixe de pensar que é o pior, que é o melhor, e se torne o escravo de todos, o servo de todos, em todos os lugares. Senhor, o que tu queres que eu faça, Senhor? Seja luz onde está a trevas, seja o esclarecimento onde há ignorância, seja a paz onde há guerra, seja o amor aonde há a fome do amor. Que Jesus, o benfeitor e amado de nossas vidas,
possa nos envolver num clima de muita fraternidade, de muita paz nesses momentos difíceis que estamos passando no movimento espírita. Que possamos, meus irmãos, alçar o voo positivo, buscar as almas de luz, e nós sairmos ilesos dessas tempestades vorazes que agora nos afetam muito. Que Jesus nos abençoe hoje e para todo o sempre, meus irmãos. Que assim seja. Muito obrigado, Manuel. Agora, antes de irmos para a próxima palestra, mais uma vez, vamos fazer o sorteio e ver quem irá responder aqui. Só um minuto. Só lembrando, seria um resumo de 2 minutos. Todo mundo não é... Ligou, não? Se não quiser participar, a gente não está pressionando ninguém a participar. Se a pessoa não quiser, pode passar para alguém do lado, pode pedir para sortear de novo. Então, não se sintam pressionados. Eu sei que tem pessoas que gostam mais de falar, outras nem tanto. Então, não sintam pressão alguma. Número 12. 12 seria... Não tem, vamos mais um, então. 77. Ok. Boa tarde a todos. É com muita alegria que nós nos encontramos todos aqui hoje. Todas as casas reunidas como irmãos, na fraternidade, na amizade e nesse aprendizado imenso que nunca é suficiente. Como todos aqueles que falaram, o nosso trabalho é nos aprimorarmos, é nos envolvermos conosco mesmos através do nosso reconhecimento das nossas dificuldades e da nossa boa vontade de cada vez melhorarmos mais. E é através do ensino, do estudo, da instrução que nos educaremos através dos caminhos do amor, agindo com amor em nós mesmos e para o nosso próximo. Porque se nós não soubermos agir com amor, com educação em nós mesmos, jamais teremos capacidade de agir com aqueles que estão ao nosso lado. Então, nos amemos. Amemos a nós para amarmos ao próximo, para vivenciarmos o Cristo em nós. Muito obrigada. Apenas lembrando, temos lápis, melhor, canetas e papéis aqui na frente. Quem quiser já escrever sua pergunta, pode vir aqui no intervalo buscar o papel, a caneta, escrever e trazer ou para mim ou para Merili. Eu vou pedir a todos, então, novamente, só para a gente levantar no local que nós estamos e dar uma esticada.